Uma jovem em Bela foi enterrada de forma assustadora, com uma foice enorme posicionada sobre o pescoço. Não havia sinais de violência ou crime aparente, mas alguém estava tão aterrorizado que tomou medidas drásticas para impedir que ela retornasse. Um cadeado foi colocado em seu dedão do pé esquerdo, simbolizando o desejo de mantê-la na sepultura para sempre. A comunidade inteira parece ter considerado essa jovem, que mal havia chegado aos 20 anos, um perigo tão grande que precisaram garantir sua permanência no túmulo. Mas o que poderia provocar tanto medo? Se você pensou em bruxas, feiticeiros ou vampiros, está no caminho certo. Ao longo da história, essas figuras sobrenaturais foram temidas a ponto de influenciar rituais fúnebres. No caso dessa jovem, não só havia a foice e o cadeado, mas também sinais de que tentaram girar seu corpo de frente para o chão. A tentativa falhou, deixando sua espinha torcida e dobrada. Curiosamente, o cadeado não era apenas um cadeado. Provavelmente, ele servia como um talismã contra espíritos malignos, parte de um estranho e cruel ritual funerário chamado enterro anti-vampiro. Esse tipo de sepultura, conhecido como túmulo de Revenant, remonta a milhares de anos e pode ser encontrado em diversos pontos da Europa. Esses métodos elaborados para impedir vampiros de se levantarem revelam o profundo medo do sobrenatural que marcou a história humana. O professor de arqueologia Zagroda começou a montar as partes da história da jovem que chamaram de Zosha. A datação por carbono indicou que ela tinha aproximadamente 18 anos e havia morrido cerca de 350 anos atrás, em um período conturbado na história da Polônia. Pouco se sabe sobre este cemitério, que parecia servir como local de descanso para pessoas excluídas pela comunidade. Zosha seria uma garota pobre excluída pela pior situação que a vida pode impor a uma mulher? Não exatamente. Conforme os arqueólogos investigaram, descobriram pistas sugerindo que ela poderia ser de uma família rica. Seu sepultamento incluía um gorro refinado, seda delicada e fios brilhantes de ouro e prata, indicando que fazia parte de um ornamento sofisticado. Tudo isso sugeria que ela possuía algum prestígio ou fortuna, mas o modo de seu enterro demonstrava que era uma outsider, na aldeia de Pien. Talvez sua presença fosse indesejada, o que reforçaria a ideia de que foi considerada uma vampira, evidenciada pela forma como foi enterrada e contida. Ao examinar a estrutura de seu crânio e sequenciar seu DNA, cientistas conseguiram recriar como poderia ter sido seu rosto. Especialistas esculpiram meticulosamente a imagem de Zosha em argila sobre um modelo 3D de seu crânio, tornando-se uma experiência extremamente impactante. Eles mencionaram que, embora tivessem trabalhado em várias reconstruções faciais, este caso foi especialmente memorável. Eles também se dedicaram a restaurar sua dignidade, empregando 3 métodos principais. A equipe conseguiu reconstruir o rosto de Zosha, revelando a história humana oculta sob crenças sobrenaturais. É curioso, não é? No passado, as pessoas fizeram de tudo para apagar o rosto dela e impedir seu retorno. Agora, séculos depois, fazemos tudo para trazê-la de volta à vida, com sua imagem circulando amplamente pela internet. Contudo, jamais conheceremos os rostos daqueles que a enterraram. Infelizmente, essa reconstrução permite apenas uma conexão visual com Zosha. Sua verdadeira história permanece um mistério. O que sabemos é que pessoas consideradas vampiros eram profundamente discriminadas. Alguns rumores diziam que vampiros famintos roubavam pessoas para saciar sua sede. Mas podemos usar a matemática para refutar isso e mostrar que Zosha não era um deles. No ano 1600, havia cerca de 537 milhões de pessoas no mundo. Esses números podem não ser exatos, mas são bastante próximos da realidade. O físico Costas Eftimiou calculou que, se um vampiro bebesse o sangue de uma pessoa por mês, a humanidade enfrentaria a extinção em poucos anos. Com uma população inicial de 537 milhões e apenas um vampiro em 1600, sua equação mostra que não haveria humanos restantes já em julho de 1602. E, no entanto, aqui estamos nós. Além disso, práticas como colocar pedras sobre cadáveres para conter supostos vampiros podem parecer novas para alguns,
Mas há muitos estereótipos que já conhecemos, como alho e espelhos. Embora baseadas em superstições, algumas dessas crenças têm lógica. O alho, por exemplo, contém alicina, um potente antibiótico. Embora as pessoas daquela época não soubessem o que era um antibiótico, perceberam que o alho era eficaz contra várias condições. Como acreditavam que vampiros surgiam devido a uma doença sanguínea específica, associaram o alho à sua cura. Curiosamente, existe uma condição real chamada porfiria, que faz com que as pessoas pareçam vampiros. A pele fica pálida e os dentes parecem maiores devido à retração das gengivas. E adivinhe, quem tem porfíria não pode consumir alho, pois isso agrava sua condição. Fascinante, não é? Essa coincidência é interessante, não acha? A próxima superstição sobre vampiros é ainda mais curiosa. Eles evitam espelhos. A primeira menção conhecida dessa ideia está no livro Drácula, de 1897. Mas por que um vampiro não teria reflexo? Antes da invenção do plástico, os espelhos eram feitos com prata. Esse material era frequentemente associado à proteção contra espíritos malignos, possivelmente por suas propriedades antimicrobianas, semelhantes às do alho. Talvez fosse essa característica que assustava os vampiros. Outra explicação pode estar relacionada a condições que eram confundidas com vampirismo, como a porfiria e a raiva. Pessoas com essas doenças poderiam evitar espelhos por conta de sua aparência alterada, levando outros a supor que vampiros evitavam reflexos. Agora, se você encontrar um vampiro e esses métodos não funcionarem, há mais uma estratégia. Experimente pedir ao vampiro que conte algo como sementes espalhadas ou os nós de uma rede de pesca. Se o vampiro tiver uma inclinação para a matemática, ele ficará ocupado contando, o que pode atrasá-lo até o nascer do sol. E todos sabemos que vampiros não lidam bem com a luz solar. Curiosamente, foi o ato de contar, associado a vampiros, que nos deu a habilidade de contar junto com o Conde de Vila Sésamo. E isso é tudo por hoje. Se esse vídeo despertou sua curiosidade, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos.